RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Começa agora mais um RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Boa tarde a todos. Desde já, muito obrigada pela audiência de cada um de vocês, quem nos acompanha pelo rádio e pela internet. É isso mesmo. Fique ligado que a edição deste sábado, dia 4 de março, só está começando. E tem muito conteúdo legal, informações importantes para o homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Destaque do RBV Agro. Presidente da SIDASC fala sobre ações de vigilância para barrar gripe aviária no estado, após casos da doença em países vizinhos. Projeto sanitarista jovem da SIDASC inicia em escola de Lebon Regis. Santa Catarina se consolida como o maior produtor de cebola do país, com uma safra superior a 550 mil toneladas. Autoridades debatem a entrada do alho argentino, que preocupa produtores catarinenses. Furto de gado é a principal ocorrência atendida pelo Centro Estadual de Apoio e Combate a Crimes contra o Agronegócio. E uma reportagem sobre turismo de experiência. Nossa equipe foi até uma pousada em Tangará que proporciona essa vivência aos hóspedes. RBV Agro. Segundo o maior produtor de aves do Brasil, Santa Catarina reforça as medidas de prevenção contra a influenza aviária. A Secretaria de Estado da Agricultura e o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, publicaram uma portaria conjunta nesta semana que suspende todos os torneios de canto e exposições de pássaros, assim como a participação das aves em exposições agropecuárias. A medida se aplica a todo o território catarinense pelos próximos 90 dias. A proibição é válida para todas as espécies de aves de produção criadas por quaisquer finalidades, bem como passeriformes e demais aves silvestres. A portaria é mais uma ação do Estado para proteger o plantel e manter a avicultura como uma das principais atividades econômicas de Santa Catarina. Nesta semana, Paraná e Rio Grande do Sul também anunciaram a proibição de eventos envolvendo pássaros como uma forma de prevenção à influenza aviária. E em visita à região meio-oeste catarinense na semana passada, a presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos, conversou com a reportagem do RBV Agro sobre a preocupação com casos de gripe aviária em países vizinhos. Ela enfatiza a importância do setor avícola para a economia catarinense e cita os principais cuidados necessários para evitar ao máximo a entrada da doença no estado. A influenza aviária é uma doença que acomete as aves e que nunca teve no Brasil. Diante de um trabalho aí que a SIDASC vem fazendo diariamente há muitos anos, que se chama vigilância ativa, nunca encontramos esse vírus circulante no estado. Porém, agora, nos últimos meses, foram encontradas aves silvestres em países vizinhos, uma situação que nunca tivemos antes também, uma situação de risco que elevou a régua das necessidades preventivas. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, casos no Uruguai e casos na Argentina. É uma situação que não é de desespero e para criar pânico em ninguém. Porém, temos que falar no assunto porque, de novo, a prevenção vem em primeiro lugar. Essa é uma doença que ela dá tanto em aves silvestres como de subsistência, como na avicultura comercial. Só que ela está chegando nessa situação agora para nós por aves silvestres. E aves silvestres voam, fazem suas rotas migratórias todo ano. Santa Catarina passam 3 rotas, litorânea do Planalto de Lages e no extremo oeste de Santa Catarina, lá por São Miguel. Essas aves, elas circulam e não há como contê-las. Então, todas as práticas de biosseguridade de quem está na avicultura comercial, né? E o que eu falo aí? Não levar pessoas estranhas à atividade para dentro dos aviários, nem para dentro da área de biosseguridade, que é aquela cerca ao redor do aviário. Não levar, não é hora, não se deve nunca levar, agora muito menos, né? As pessoas sem saber podem estar transmitindo alguma doença. A troca da roupa, a limpeza do calçado, o combate aos roedores, o combate às aves, que às vezes também fazem ninho no beiral, né, do aviário.
tem que remover, não pode deixar ali e tapar eventuais aberturas que possam ter no aviário. Além disso, nas aves ornamentais e nas aves silvestres, né? Se alguma pessoa, seja do meio rural ou da cidade mesmo, encontrar aves silvestres mortas ou com sinais de doença, moribundas, né? Não mexa, não toque. Eu sei que às vezes a gente gostaria de pegar e tratar e cuidar do animal. Esse é o bom coração das pessoas. Mas numa situação como estamos vivendo, de risco de uma doença que pode chegar por essas aves, não toque, chame a SIDASC. A SIDASC, por meio do nosso gestor local, o Dr. Luiz Felipe, ele e a equipe dele vão saber como conduzir cada caso, quando tem que fazer uma necrópsia, como é feita essa necrópsia, quais os órgãos coletar, como se faz e para onde encaminhar, que também existem laboratórios próprios para análise dessa doença. E lembrando ainda, né, da nossa produção de aves de subsistência, aquela galinha, aquele frango que a gente tem em casa para produzir, esse também a gente tem que observar. Não é normal o animal estar doente, não é normal os animais estarem morrendo. E diante do risco dessa doença, pela proximidade, qualquer mortalidade assim não esperada, né, deve ser comunicada à SIDASC. Não toque, procure não, porque vai acabar, né, levando com o calçado, com a roupa, de um lugar para outro, não só a influenza aviária, né, mas as doenças são transmitidas assim. Além de Uruguai e Argentina, nesta semana também foram confirmados casos de influenza aviária no Chile, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela e Bolívia. E para se ter uma ideia do risco que é a entrada da gripe aviária em Santa Catarina, o estado é o segundo maior produtor e exportador de carne de aves do Brasil e em 2022 abateu mais de 835 milhões de frangos. RBV Agro. Vamos mudar de assunto agora, falar do turismo de experiência. Angélica, você sabe o que é isso? Então, é uma forma de integração com o local da sua viagem, do seu passeio. É uma prática que combina muito com o turismo rural. Vamos a Tangará com o Yuri Pascoal, que nos conta sobre uma pousada que há mais de 20 anos convida os turistas a viver um dia na colônia. A experiência turística está relacionada com vivências, sentimentos e sensações, sendo por isso de caráter subjetivo e pessoal. E isto ocorre quando uma interação entre o consumidor e o ambiente gera momentos memoráveis e nostálgicos. E é isso que a gente vai conferir hoje aqui na pousada Sítio São Pedro, na linha Bracatinga, em Tangará. Meu nome é Pedro Longo, né? Sou proprietário aqui do Sítio São Pedro, onde a gente iniciou há 20 anos atrás. Mas antes disso, a gente esteve participando de uma missão técnica em Uruçanga, São Martim, onde a gente viu que havia a possibilidade da gente fazer aqui também pousada e restaurante. E com o apoio do Sebrae, então, lá em 97 a gente fez essa missão técnica, mas a gente só começou aqui em 2001 e começou a transformar, né, a casa, mudar algumas coisas, né, e daí em dezembro de 2002 que a gente conseguiu inaugurar. Então, primeiramente com o restaurante, sempre orientado pelo Sebrae, né, então que a gente abriu antes o restaurante e lá um ano depois a gente começou com pousada. Então a casa hoje simplesmente foi dado só uma reforma, né? Trocado muito pouca coisa que estava estragada, mas mais é uma boa pintura e está aí conservando aquele azul que meu pai pintou há 60 anos atrás.
Hoje nós trabalhamos entre no casarão e mais a casinha que a gente fala, que era a casa onde nós morávamos antes da mãe falecer, a gente transformar em turismo rural, e mais a casinha da minha filha, que foi construída há pouco tempo. A gente tem 17 quartos que a gente aluga, então dependendo dá para colocar até 42 pessoas, né? O cardápio do sítio, que a gente fala, o cardápio do sítio, ele é composto por tortéi, um macarrão grosso furado, um prato à base de mandioca, e vai variando, carnes assim de todo tipo. Sobre encomendas, né, as reservas, a gente dá a opção do povo escolher também o cardápio, né? A gente faz aqui suco de uva, que agora está na época de fazer, né? Os doces, então, né? Doce de uva. Agora a gente está fazendo de uva, mas a gente já fez de figo também, que é nessa época. Goiaba, maçã, pera, pêssego, de tudo a gente faz aqui no sítio. E também a gente faz licor, de vários tipos de licor. Porque assim, tudo isso, né, para agregar valor, agrega valor, né? Que o pessoal que vem de fora, eles gostam sempre de levar alguma coisa, né? Ou um suco, ou uma geleia, ou uma chimia, um licor, sempre eles acabam levando. Então por isso que a gente tem aí à disposição do pessoal. Estamos casados já há um bom tempo, né? Dá para ver que a gente já está branqueando o cabelo, né? Não, mas também há 36 anos, né? Esse ano vai para 37 anos já de casado. A gente tem 3 filhos, né? 2 rapazes e uma moça. E é eles que dão assistência para nós aí no final de semana para a gente trabalhar aqui, tocar o sítio. Que a gente, todos os almoços e janta, praticamente a gente só usa a mão de obra familiar. É lógico que quando dá algum almoço, alguma janta no meio de semana, a gente pega a gente de fora para trabalhar, mas geralmente é só o pessoal da família mesmo. E além da pousada, o restaurante também, a gente tem área de campo, temos 2 quiosques e também um campinho de futebol, daí tem tirolesa para criançada, né, e açude para pesca e pague, tem de tudo um pouco aí. O sítio São Pedro está localizado na linha Bracatinga, interior de Tangará, aproximadamente 8 quilômetros do centro da cidade, e recebe turistas de todo o Brasil que desfrutam da experiência que é morar no interior, bem como saborear a belíssima comida da nona. Olha só que bacana essa reportagem, né? Qualquer forma de turismo já é algo muito interessante. Agora, quando você tem essa oportunidade de vivenciar uma experiência, com certeza vai deixar um momento marcado ali, né? Sim, para todos os hóspedes e também para o nosso colega que fez a reportagem, para a nossa equipe que esteve nessa pousada e que é um negócio familiar e está aqui pertinho da gente, né? Acessível para que também todos possam visitar. E quem quiser conferir essa reportagem, quem está acompanhando pelo rádio e quer ver ela nas redes sociais, acessa lá YouTube, Facebook, procura por RBV Notícias, que ela em vídeo tá ainda melhor. É isso aí. Agora vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho você confere. Projeto sanitarista jovem da Cidasc inicia em uma escola em Lebon Regis. Santa Catarina se consolida como o maior produtor de cebola do país, com uma safra superior a 551 mil toneladas. Voltamos já, fique ligado. Acreditar na força do agronegócio brasileiro. Saber da sua importância para o desenvolvimento do nosso país. Acompanhar a sua evolução a cada pôr do sol. E ir mais longe a cada dia. Cooperville. Há mais de 50 anos, semeando união, colhendo importantes conquistas e aproximando pessoas.
Estamos de volta com o segundo bloco do RBV Agro. Nosso próximo destaque, vamos falar sobre a Cidasc, que realizou na última sexta-feira o lançamento do Programa Sanitarista Júnior na Escola 30 de Outubro, em Lebon Regis. A presidente da Cidasc, Celis Regina de Matos, fala a respeito desta iniciativa que tem como objetivo levar conhecimento aos jovens que serão sucessores dos pais na atividade rural. Esse é um projeto que vai envolver nessa escola os estudantes da quinta série. E ele visa, lá no topo da pirâmide dos objetivos, que são muitos com esse projeto, que amanhã, daqui 10 anos, 15 anos, a gente tenha os sucessores das propriedades agrícolas, né? Ainda mais preparados para tocarem as atividades. Que as pessoas do campo fiquem no campo, que tenham prazer, que tenham lucratividade, que consigam produzir melhor a partir também das orientações que a Cidasc leva na escola de maneira didática, com material assim muito bem feito. As crianças vibram quando veem os cadernos, né? Os livros, tem o livro do professor, tem o livro do aluno com tarefas, vão ter aulas práticas. Então eu falo assim, do teu filho ir na escola e lá, por meio das professoras que estão sendo preparadas também, poderem voltar para casa e dizer: pai, mãe, aqui a gente pode fazer assim, aqui a gente pode higienizar o teto da vaca para que a gente tenha um leite mais puro para a gente tomar e não dê mastite. E se dá mastite, como é que é? Aparece assim no leite. Já tratar para não perder aquele teto, para não perder depois aquela vaca. E assim, orientações sobre nutrição, orientações sobre controle de parasitas, falar de carrapato, práticas que já são da vida deles, mas que podem ser melhoradas a partir da orientação. Esse trabalho é o trabalho de prevenção, que eu falei que a Cidasc tem como vocação. A Cidasc tem profissionais que sabem e fazem isso todo dia. E o Programa Sanitarista Júnior é a menina dos nossos olhos. Santa Catarina se consolida como o maior produtor de cebola do país, com uma safra superior a 551 mil toneladas. Segundo a Ipagre, somente a microrregião de Ituporanga tem a expectativa de produzir o equivalente a 46% do total do estado. Os números do Boletim Agropecuário de fevereiro da Ipagre-Cepa colocam Santa Catarina, mais uma vez, em destaque nacional quando o assunto é a safra da cebola. Nesta safra, 2022-2023, o estado deve colher mais de 551 mil toneladas da hortaliça, maior volume dos últimos anos. Índice que coloca Santa Catarina como o maior produtor do Brasil. Esta alta foi puxada principalmente pelos novos números da região do Alto Vale do Itajaí. Somente a microrregião de Ituporanga deverá produzir 257.670 toneladas, o equivalente a 46,75% do total estadual. O engenheiro agrônomo e analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Ipagre, Jurandir Teodoro Gugel, enumera as características que contribuem para a qualidade da safra da cebola catarinense. De forma geral, um clima bastante favorável para o desenvolvimento da cultura no segundo semestre do ano passado, exceto 15 a 20 dias na segunda quinzena de outubro, bem início de novembro, onde tivemos temperaturas mais baixas, que levou algumas plantas a florescer e produzindo aí um bulbo de qualidade inferior. Porém, a partir antes do final da primeira quinzena de novembro até o final do ciclo, nós tivemos poucas chuvas, dias quentes e muito sol. Isso fez com que a parte final do desenvolvimento agregasse uma qualidade da cebola bastante importante, né, então, do ponto de vista sanitário, e bulbos maiores. E isso favoreceu, então, a nossa reavaliação, especialmente no Alto Vale do Itajaí e em Campos de Lages, que puxou a produtividade para cima. O preço da cebola pago ao consumidor se mantém em média a R$ 2,50. Com certeza ela deve ultrapassar a 1,2 bilhão de reais nessa safra, em função de um preço médio que nós vamos ainda fechar bastante positivo, assim, porque nós começamos a comercializar lá no final de novembro, início de dezembro, a quase R$ 6 o quilo pago ao produtor,
e hoje estamos com 2,50 aproximadamente, que ainda é positivo, né? Ainda tem margem de rentabilidade para o produtor. Outro destaque do Boletim Agropecuário da empresa de pesquisa Agropecuária e Expansão Rural de Santa Catarina está na safra do trigo. O estado colheu mais de 481 mil toneladas do cereal, recorde de produção e de área plantada, como explica o engenheiro agrônomo João Rogério Alves, analista de socioeconomia na Epagri-Cepa. Essa safra nós tivemos um aumento de 36% na área plantada. Passamos de 103 mil hectares para 140 mil hectares aproximadamente, né? Tivemos também um pequeno ganho em produtividade nessa safra, na ordem de 2%. Como resultado, nós teremos uma safra 38% maior em relação à safra passada. Isso é um saldo bastante positivo, já que era uma cultura que até 3 anos atrás, 3 safras atrás, a gente vinha havendo um declínio na área plantada. E em função do bom momento das commodities e também de políticas públicas assertivas, a gente teve aí um incremento bastante significativo nos últimos anos em relação à área plantada. Não somente o trigo, mas como outros cereais de inverno. O boletim agropecuário completo deste mês pode ser acompanhado no site da Epagri. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Carol Denardi. Outra cultura que Santa Catarina tem uma produção bem expressiva é o alho, mas a chegada ao mercado do alho argentino em quantidades maiores até que o alho chinês está preocupando os produtores catarinenses. Esse assunto tem sido pauta de debate entre autoridades. A reportagem é de Deluana Bus. Santa Catarina é considerada o berço nacional da cultura do alho, que começou na região de Curitibanos, no Planalto Serrano, e fez com que o estado seguisse até hoje como uma referência em produção e pesquisa nessa área. Com uma produção anual de cerca de 15 mil toneladas, Santa Catarina é atualmente o terceiro maior produtor de alho do país, respondendo por 11% da produção nacional, atrás apenas de Minas Gerais e Goiás. Mas a chegada ao mercado do alho argentino, em quantidades maiores até que o alho chinês, está preocupando os produtores. O deputado Fabiano da Luz, do Partido dos Trabalhadores, informou na tribuna do Parlamento que falou sobre o assunto com o secretário de Estado da Agricultura. Ocorre que o alho argentino entrou a granel, entrou em uma quantidade muito grande e ocupou o mercado catarinense. E agora que o nosso produtor colheu a sua safra, quando foi colocar no mercado, já não tinha mais tanto mercado para receber o produto. Então, em favorecimento do alho argentino, nós acabamos prejudicando o alho catarinense. Hoje o produtor está enfrentando um grande prejuízo com relação a isso, justamente pela dificuldade de colocar o alho catarinense no mercado hoje, em função de já o alho argentino ter tomado a conta do mercado. O que nós precisamos agora? Nós conversamos com o secretário da Agricultura, Valdir Colato, para que ele também intervenha nesta situação e, se precisar, vamos até o governo federal e ver o que precisa fazer ou o que é que aconteceu para que o alho argentino entrasse da forma como ele entrou e que acabou prejudicando tanto o nosso produtor. Ainda sobre a Alesc, o deputado estadual Altair Silva foi eleito presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A reunião para a definição do presidente e demais membros ocorreu na terça-feira. Além da análise das proposições legislativas, cabe ao grupo analisar e mediar os debates e propostas que impactam diretamente o setor. Atualmente, o agronegócio é responsável por 70% das exportações de Santa Catarina, uma cadeia que sustenta cerca de 500 mil de pessoas e representa mais de 30% de todo o PIB do estado. RBV Agro. Produtividade do arroz catarinense cresce 23% em 10 anos. Reportagem de Kênia Casagrande. A produtividade do arroz irrigado catarinense por hectare cresceu mais de 23% na última década. A produção total aumentou em mais de 232 mil toneladas. Os dados são do Observatório Agrocatarinense. Segundo a analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri-Cepa, Gláucia Padrão, o aumento na produtividade é resultado do investimento em tecnologia, adubação em período e quantidade corretos e a adoção de sementes de alto potencial produtivo.
Da área plantada, mais de 70% utilizam cultivares desenvolvidos pela Epagre. Atualmente, a colheita do arroz da safra 2022-2023 está em andamento e quase 15% da área semeada no estado foi colhida. Na região norte, onde tradicionalmente o plantio ocorre mais cedo, a colheita está mais avançada e já ultrapassou 30% da área plantada. Na primeira quinzena de fevereiro, houve um incremento nos preços, com média de R$ 83,11 a saca de 50 quilos do arroz irrigado. De Florianópolis, Kênia Casagrande. E o furto de gado continua sendo a principal ocorrência registrada pelo CAUAGRO, que é o Centro Estadual de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio. Ao todo, foram registrados 852 boletins de ocorrência contra o agronegócio catarinense em um ano, em 203 municípios de Santa Catarina. Carol Denardi. 852 boletins de ocorrência em 203 dos 293 municípios do estado. Este foi o balanço geral do primeiro ano de funcionamento do Centro Estadual de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio, o CAUAGRO, da Polícia Civil de Santa Catarina. Instituído em fevereiro de 2022, com o objetivo de dar mais segurança aos produtores rurais do estado, em uma iniciativa inovadora da Polícia Civil, o CAUAGRO reúne todas as denúncias relacionadas ao setor produtivo catarinense. O secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Valdir Colato, reforçou a importância da união das instituições para a proteção dos agricultores. De dar segurança para o homem do campo. O agricultor que precisa dessa segurança, ele que está isolado lá no campo ou distante. Quando você tem um órgão específico como o CAUAGRO, que ele pode buscar o apoio necessário, é muito importante. E com certeza nós vamos fazer essa parceria junto com a SIDASC, o Ministério da Agricultura, a Secretaria da Agricultura, e teremos aí o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina. A sede do CAUAGRO da Polícia Civil fica em Chapecó, onde concentra os boletins de ocorrência no estado, de forma presencial ou online. O coordenador delegado de polícia, Fernando Calfas, enumera os principais crimes contra o agronegócio catarinense neste primeiro ano de atuação do Centro Operacional. Os crimes contra o patrimônio dos produtores rurais, eles lideram a lista de ocorrências. Em primeiro lugar, a gente tem aí o crime de furto de gado, com aproximadamente aí 39% das ocorrências. Depois nós temos outros tipos de furto de trator, furto de maquinários, furto de óleo diesel, furto de defensivos agrícolas. Nós temos igualmente o crime de dano à propriedade, esse crime de dano causado por terceiros, né? Que são os crimes aí que lideram juntamente com o crime de furto de material elétrico das propriedades. Para registrar um boletim de ocorrência contra o agronegócio é bastante simples. Pode estar se dirigindo a uma delegacia de polícia em qualquer município de Santa Catarina, tem uma delegacia, pode se deslocar, pode fazer o boletim pela delegacia virtual, tem a mesma validade, tem o mesmo valor que o boletim feito presencialmente na delegacia, basta acessar o site da Polícia Civil, o www.pc.scc.gov.br. Essas informações são importantes que as pessoas que tenham notícia aí de crimes contra o agro, que façam os respectivos boletins de ocorrência. Se a pessoa preferir, pode ligar também no número 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. Pessoal, o RBV Agro termina por aqui. Esperamos que todos tenham curtido aí o nosso conteúdo. Quem está nas redes sociais, curta, compartilhe e também deixe seu comentário. E você que está nos ouvindo pelo rádio, vai para as redes sociais também para acompanhar essas matérias em vídeo, porque elas estão muito legais. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Nós voltamos semana que vem com mais um RBV Agro. Bom final de semana. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.